Boa tarde, Joelson, e a todos que nos assistem. Nós falamos aqui do Parque Olímpico da Barra, que concentra a maior parte das disputas nesses Jogos Rio 2016. Como você falou, em se tratando de judô, que é o esporte que mais deu medalhas ao Brasil na história dos Jogos, havia uma grande expectativa em torno dos atletas brasileiros. E a gente aproveita, o judô está no terceiro dia de competições, a gente aproveita para fazer um balanço do que o judô já rendeu para o Brasil. No sábado, com o início das disputas, nós tivemos as eliminações precoces de Sara Menezes na categoria até 48 quilos e de Felipe Kitadai na categoria até 60 quilos. Ambos terminaram na 7ª colocação em suas respectivas categorias. A Érica Miranda ficou no 5º lugar e o Charles Shibana saiu na primeira luta. A Sara, através de uma rede social, divulgou uma mensagem aos brasileiros e aos piauienses. Vamos ver. Desejar agradecer a todos vocês pela torcida. Eu não tive um bom desempenho nos Jogos Olímpicos, mas eu tentei de tudo, não tive um sucesso positivo, mas a gente continua contando com a torcida de todos vocês. Tem muitos atletas ainda para lutar e vamos ficar firme e forte, ainda não acabou os Jogos. Hoje entraram no tatame Rafaela Silva e Alex Pombo. A Rafaela, que é peso leve, ela venceu a Miriam Hopper logo na primeira luta. Ela é uma alemã, ela fez 2 vazares que caracterizam o ippon, venceu a primeira luta, foi para as oitavas, enfrentou a sul-coreana Kim Jang-jin, da Coreia do Sul, e venceu com 1 vazare. Nas quartas de final, ela pegou a húngara Caracas e também venceu a luta. Portanto, a Rafaela está na semifinal. Se perder, disputa o bronze. Se ganhar, vai disputar a medalha de ouro. Uma boa notícia, então, para o judô brasileiro. O Alex Pombo, que é peso leve, na primeira luta, ele pegou um asiático e terminou sendo eliminado. Não levou sorte o Alex Pombo. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de vôlei de praia. Hoje de manhã teve brasileiro na quadra também, lá em Copacabana, a quadra de areia, é claro, lá em Copacabana, e o vôlei feminino se saiu bem. Ganhou por 2-0 as brasileiras Ágata e Bárbara Seixas. Ganharam das argentinas Ana Galay e Georgina Klug. Agora, à tarde, nós temos os homens também no vôlei de areia. O Alisson e o Bruno Schmidt enfrentam logo mais às 3h30 da tarde o Clemens Doppler e o Alexander Horst, da Áustria. Esse é o vôlei de praia, que também, desde que entrou nos Jogos em 1996, o Brasil nunca passou em branco. Sempre teve medalhas, ou no masculino, ou no feminino, ou nos dois, tanto masculino como feminino. De 1996 para cá, o Brasil nunca ficou sem medalhas no vôlei de praia. A disputa de medalha que o Brasil participa hoje à tarde são na ginástica e nos saltos ornamentais. Às 16 horas, as finais por equipes masculino e envolvem China, Estados Unidos, Alemanha, Ucrânia, Grã-Bretanha, Brasil, Japão e Rússia. Nos saltos ornamentais, também às 16 horas, tem o salto sincronizado da plataforma 10 metros no masculino. O Brasil compete com Hugo Parisi e Jackson Oliveira. Joelson. Obrigado, Thiago Melo, direto do Rio de Janeiro, trazendo as informações do que acontecerá ainda nos Jogos e trazendo as informações, as boas notícias em relação ao judô brasileiro. Vai chegar medalha, hein? Vai chegar medalha no judô ainda. Thiago Melo lá, direto do Rio de Janeiro, vai trazer pra gente essas informações. O Herbert está em Brasília para falar de um assunto que está incomodando todo brasileiro desse planeta que vive no mundo aí. Gente que está acompanhando, morrendo de saudade da seleção brasileira, mora na Inglaterra, mora em Londres, mora nos Estados Unidos, aí vai assistir o jogo do Brasil pensando em matar a saudade do país, morre de raiva. Herbert, qual é a situação aí do Brasil, a chance que tem de classificação deste time do grande Micali, propagado e que não fez nada até agora? Boa tarde, Herbert. Boa tarde, Joelson, telespectadores do Jornal do Piauí. Voltamos a falar aqui da capital federal, Brasília, nessa umidade realmente de rachar.
Sinceramente, viu, Joelson, nessa época do ano, olha como é que fica a grama aqui nos arredores do estádio Mané Garrincha, fica toda amarelada. Chuva aqui só em setembro. Se não fosse o Lago Paranoá, Brasília seria com certeza um deserto. Bom, você me perguntou sobre seleção brasileira de futebol, que ontem empatou, mais um empate. O Brasil não conseguiu vencer a sua segunda partida pelas Olimpíadas. Brasil 0, Iraque 0. E ontem, após a partida, no hall de entrada do hotel da seleção brasileira, ali mais parecia um velório. Familiares, amigos dos atletas, todos tristes pela exibição da seleção brasileira. O técnico Rogério Micali disse que estava muito triste, queria deixar Brasília com uma vitória para o povo de Brasília, mas infelizmente isso não aconteceu. Ele elogiou muito a torcida de Brasília, que aplaudiu a seleção enquanto pôde, mas nos jogos contra a África do Sul e ontem contra o Iraque, no intervalo da partida, durante o segundo tempo e após, vaias o tempo todo. E ontem foi pior, porque a torcida, num coro só, ficou pedindo a presença de Marta na seleção brasileira de futebol. A seleção embarca agora à tarde com destino a Salvador, onde joga na quarta-feira contra a seleção da Dinamarca, precisando de uma vitória. Pode ser até 1-0. O importante é a vitória quarta-feira sobre a seleção da Dinamarca, pois o Brasil, nesse momento, empata com a seleção do Iraque em todos os critérios. No outro jogo de ontem, a seleção da Dinamarca venceu a África do Sul pelo placar de 1-0, e nós que estávamos ontem à noite aqui na porta do estádio Mané Garrincha, conferimos de perto a chegada da torcida. Vamos ver agora. Embora ainda chateado com a péssima estreia do futebol brasileiro nas Olimpíadas, após empate com a África do Sul em 0-0 e o incômodo horário do jogo contra o Iraque, 10 da noite, o torcedor foi em peso ao estádio Mané Garrincha. Aguardando uma grande exibição do time comandado por Rogério Micali, o torcedor esperava mudar o repertório de vaias para aplausos. Na porta do estádio Mané Garrincha, uma coisa incomum: torcedores da seleção brasileira, mas segurando a bandeira do Iraque, adversário do Brasil. Vamos saber que história é essa. São todos brasileiros, não é isso? Não. Não? Ela é síria. Não. Síria, Ela essa história pra gente. Não, eu sou brasileira, mas conheço várias pessoas de fora do país, então nós estamos aqui num clima de amizade. Claro, tem uma adversidade por conta do jogo, mas é só uma disputa olímpica e... Quem ganha o jogo? Olha, eu sou suspeita, porque Ela eu estou trabalha na trabalhando na Embaixada do Iraque. Então eu vim aqui representar o Brasil e o Iraque também. Mas qual o placar do jogo? Olha, eu espero que o melhor vença. Que eu vivo aqui no Brasil mais do que eu vivi no meu país, é por isso. Então qual o placar do jogo? Eu acho que o Brasil ganha. De quanto? Vamos colocar 2-0. A bandeira é deles, ele é flamenguista, eu também, 2 geminianos, e a gente acha que o Flamengo está em alta, está entre os 4 primeiros no Brasileirão, e o Brasil hoje vai fazer bonito. Qual o placar? Placar para mim vai ser 3-1. A criativa torcida brasileira fez coro até para Saddam Hussein na porta do Mané Garrincha. Como vocês viram aí, o torcedor foi super confiante, mas saiu decepcionado mais uma vez com um empate de 0-0 Brasil e Iraque. Joelson, um dado estatístico sobre a presença da seleção brasileira em Jogos Olímpicos. Nas últimas 7 edições dos Jogos Olímpicos em que a seleção brasileira participou, em 6 oportunidades o Brasil chegou sempre às semifinais, ficando entre as 4 melhores seleções do planeta. Uma única vez, em 2000, foi que o Brasil não conseguiu chegar e agora está perigando de novo, hein? Se não vencer a Dinamarca na quarta-feira. Eu estive também presente na coletiva de imprensa do técnico Rogério Micali e você confere agora.
Vaias, muitas vaias e a presença de Marta na seleção brasileira de futebol. Esse foi o desabafo da torcida após o empate de 0-0 do Brasil contra a seleção do Iraque. Agora o time do técnico Rogério Micali terá a obrigação de ganhar da seleção da Dinamarca na próxima quarta-feira em Salvador para tentar avançar na competição e disputar o mata-mata das Olimpíadas Rio 2016. Após o jogo, o técnico Micali conversou com a TV Cidade Verde. Micali, TV Cidade Verde, você atribuía o empate contra a África do Sul à ansiedade da estreia também. Foi um dos fatores que você colocou naquele dia. Mas a seleção continua, a gente observa, muito nervosa em campo. A que se atribui isso? E o Neymar coletivo que a gente viu hoje, foi você que pediu? Olha, o Neymar é um jogador experiente. É um jogador que ele está adquirindo, como a gente falou, né, está pegando o ritmo de jogo e ele sabe que a marcação sempre é muito forte em cima dele. E quando ele puxa 3 jogadores que hoje muitas vezes cercaram ele ali, ele vai achar um companheiro numa situação um pouco melhor privilegiada. Então hoje ele foi, né, ele fez muito bem, né, essa situação. As nossas finalizações, ela está acertando muito pouco o gol, né? A gente está finalizando, mas não está acertando. E em relação à ansiedade, eu acredito que à medida que o tempo vai passando, que as coisas não estão acontecendo, o gol não vem saindo, essa ansiedade vai aumentando, né? E aí existe essa situação de o erro vir com mais frequência. Então, é natural, né? O importante é que a gente controle isso. Cada vez mais aqui nós estamos adquirindo. A gente vai ter que continuar conversando, continuar trabalhando, porque só depende da gente. Uma vitória simples contra a Dinamarca nos dá classificação. Então, acho que a gente tem que ter tranquilidade nessa hora. O problema é a bola entrar, né? Nós estaremos deixando Brasília amanhã, rumo a Salvador, onde estaremos acompanhando a seleção brasileira em mais uma partida. Eu volto com você, Joelson Jordânia, aqui de Brasília, ao vivo, para a boa imagem do Piauí, TV Cidade Verde, Olimpíadas 2016. Exatamente, Herbert Henrique. É só ganhar da Dinamarca, mas para ganhar da Dinamarca sem fazer gol nem no Iraque, na África do Sul, acho difícil. Acho difícil. Agora, as opiniões... Você vai encontrar o Micali ainda mais uma vez, o Herbert, eu tenho certeza. Queria que você levasse as sugestões do nosso Apolinho do Piauí, o nosso Gomes de Oliveira, o galego, sobre a seleção brasileira. Não sou Apolinho, não. O problema é que muita gente dizia que o Iraque só entendia de guerra, né? Aí o resultado. Mas você falou que ele faria sugestões nesse tipo. Faria, tirava o Neymar e botava a Marta no meio esquerdo, tirava esse Gabigol, botava a Cristiane, e tirava aquele goleiro e botava a mulher também no gol. Porque não é possível para a seleção jogar. Você vê que o Neymar não acertava nem a cobrança de falta, rapaz. Então isso é inaceitável que nós tenhamos uma pífia participação nessas Olimpíadas. Aí a palavra de Gomes de Oliveira, o galego, o homem que ameaça Micali no posto de técnico da seleção brasileira, Herbert Henrique. Thiago Melo, a seleção brasileira pode não estar fazendo nada, o Brasil pode sair sem uma medalha de ouro, mas vocês dois já são medalhistas de ouro nessa cobertura dos Jogos Rio 2016. É a TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí, fazendo esse excelente trabalho, mostrando tudo sobre os Jogos Olímpicos aqui no Brasil. Obrigado, Herbert Henrique. Obrigado, Thiago Melo. Vocês voltam ainda para falar, voltam amanhã para falar de Ouro Brasil aqui na TV Cidade Verde.